E aí, pessoal, beleza? Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que preocupa milhões e milhões de pessoas pelo mundo, que é Lúcifer, Satanás, demônio. De acordo com o judaísmo, existe ou não existe? Então, logo de cara, eu trago a nossa resposta para vocês. Nós não cremos nesta figura em absoluto. Não tememos demônio, não tememos Lúcifer, nem o diabo. Porque essa figura, da forma que é citada pelos nossos irmãos cristãos, no judaísmo não existe. O que existe é a figura de Satã, que é um anjo, uma força que foi criada pelo Eterno, com um objetivo edificante, ainda que para nós seja muitas vezes desagradável. Então, para a gente não ficar simplesmente na filosofia, na troca de ideias, eu vou começar aqui a análise de alguns versículos. Então, em primeiro lugar, eu vou para Isaías, capítulo 14, versículo 12, que é um dos versículos, é um dos textos, um dos capítulos das nossas escrituras que são mais citados pelos cristãos para mostrar que sim, a ideia de Lúcifer tem base nas nossas escrituras. Então, aqui diz o seguinte, leiam a profecia completa que vocês vão compreender sobre o que eu estou falando. Aqui diz assim, Eich nafalta mishamayim Helel ben Shahar. Como caístes do céu, ó glória, filha da manhã. E muitas vezes a gente vê nas traduções cristãs, principalmente as mais antigas, que dizem o seguinte, como caístes do céu, Lúcifer. E a gente fala, meu Deus do céu, como assim Lúcifer? Está escrito Helel, que vem da palavra Halel, louvor, ou existem outras traduções que dizem estrela da aurora, também tem sentido nisso, mas em nenhum lugar está escrito Lúcifer, que significa portador da luz, mas que representa essa figura mítica que está no cristianismo e que absolutamente não aparece no judaísmo como um anjo que se rebelou contra Deus e etc e tal. Agora, o que é mais importante? Depois de vocês lerem toda a profecia, vocês prestem bastante atenção no início do capítulo. O início do capítulo diz o seguinte, Masabaver Asher Hazá Yeshayahu ben Amoz. Uma visão, uma admoestação sobre a Babilônia que viu Isaías, filho de Amoz. Ou seja, todo este capítulo está falando sobre a Babilônia. E de uma forma metafórica, a Babilônia é comparada a alguém, a um indivíduo que esteve no céu, comparada a uma manhã, comparada à estrela da manhã. Isso é uma linguagem metafórica que em todos os nossos profetas a gente encontra. Vamos lá, vamos para o segundo texto que está em Ezequiel 28, 12 e 19. Aqui. Só para os amigos saberem, eu não uso a tradução. Nós não usamos traduções, nós usamos aqui o texto original em hebraico. O que muitas vezes também traz estranhamento, porque muitas das coisas que existem de contradições entre o cristianismo e o judaísmo, quando nós percebemos a fonte, descobrimos facilmente que são traduções erradas de textos em hebraico. Então vamos lá. Ezequiel 28, 12. Eu coloquei no 38. Então aqui diz o seguinte. Entre algumas outras coisas, diz assim. Be'eden gan Elohim haita. Estivestes no Éden, no jardim de Deus. Depois no versículo 14 diz, você é um querubim, que foi untado, que foi ungido. Eu te coloquei no monte da santidade de Deus. E assim por diante. Então, novamente aqui a gente encontra uma linguagem, alguns versículos, falando sobre algum indivíduo de uma forma muito grandiosa. Você é como um anjo, você está no alto, etc e tal. Então, este versículo, assim como o outro versículo que eu citei de Isaías, foi tirado do contexto de modo a falar, está falando de um ser sobrenatural. Opa, calminha aí.
volta para o início do assunto, que está no versículo 11, e está escrito o seguinte. É o Eterno falando com Ezequiel. Vaihi devar Adonai Elai lemor. Foi a palavra de Deus, do Eterno, para mim, dizendo, Ben Adam, filho do homem, Sakina al melech Tzor. Eleva uma lamentação sobre o rei de Tiro. Gente, pelo amor de Deus, aqui está falando explicitamente sobre o rei de Tiro. Quem era o rei de Tiro? Era um homem muito sábio, era um homem muito poderoso, era um homem muito bem articulado. Então, metaforicamente se fala como um anjo, metaforicamente se fala coisas muito grandiosas, mas é só a gente voltar para o texto que a gente percebe que está se tratando de um indivíduo. É como, por exemplo, a gente tem aqui no início do capítulo, no versículo 2, está escrito assim, Veatá Adam veloel, e tu és um homem, e não um el, e não uma força espiritual, não uma espécie de Deus. Então muitas vezes o ser humano pensa que ele é como um Deus. E em referência a isso, a gente tem esses versículos metafóricos falando de forma muito grandiosa sobre reis, sobre reinos que chegaram muito alto. Porém, quando fala da queda deles, fala que eles foram enterrados, fala que eles foram mortos. Então, obviamente, não está se tratando de Lúcifer. Aliás, aqui é um momento importante para a gente falar também sobre a serpente do paraíso. Muitas pessoas falam, não, aquela serpente era o Satanás, era o Lúcifer. Eu falo, meu Deus do céu, onde que está escrito isso ali? Não, então era o quê? Era uma serpente. Ah, mas uma serpente fala? Bom, de acordo com o texto bíblico, aparentemente sim. Você quer compreender de forma metafórica? Também é possível. Inclusive é interessante notar que o termo nahash, em hebraico, é muito próximo ao termo nihush, que é a intuição, que é um processo mental, indicando ao fato de que talvez aquela serpente é uma metáfora do próprio pensamento, da própria vontade de Eva. Assim como a palavra etz, que é árvore, que também é estranho, como é que existe uma fruta que dá consciência para o ser humano? A palavra etz tem as mesmas letras da palavra etzá, que significa ideia, conselho, ou seja, também pode ser compreendido de uma forma metafórica. E nós, judeus, absolutamente não temos isso como blasfêmia. Absolutamente não. Então, a serpente do paraíso, para nós, também não tem nada a ver com essa obrigatoriedade de acreditar que se trata de uma encarnação de Lúcifer ou coisa do tipo. Muito bem. Agora, meus amigos, que está resolvido um lado da história, que foi mostrado como esses versículos são tirados do contexto para provar a existência de Lúcifer, eu vou falar como é que o judaísmo vê de fato a figura do Satã, que foi transformada nesta figura assustadora, demoníaca e rebelde, na minha opinião, com o intuito de controlar melhor o povo. Controlar através do medo. É mais ou menos aquela história dos pais que ao invés de explicar para o filho por que tal coisa é ruim, por que tal coisa é perigosa, o que eles fazem? Eles falam que tem um bicho-papão. O bicho-papão vai te pegar. Se você sair na rua sozinho, bicho-papão te pega. É psicologia infantil. O objetivo pode ser bom? Pode ser bom. Conter a dimensão animalesca do ser humano. Mas se a gente está tratando de evolução espiritual, a gente tem que sair dessa história do bicho-papão. E a gente tem que ser sério, a gente tem que compreender de fato qual que é a função do Satã. Qual é a função do mal dentro da nossa realidade. Vamos lá, vamos continuar. Vamos agora para Zacarias 3. O profeta Zacarias 3, no versículo 2, se eu não me engano, a gente tem claramente a figura do Satã como... Peraí, deixa eu achar aqui rapidinho. Quero ler do versículo. Aqui. Aqui. Está escrito o seguinte. Zacarias, Zechariah, capítulo 3, versículo 1. Vayareni et Yehoshua ha-Kohen ha-Gadol omed lifnei malach Adonai. E me mostrou e foi mostrado para mim Josué, o sumo sacerdote, parado perante o anjo do Eterno. Veha-Satan omed al yemino lesitno. E o Satã estava à sua direita para acusá-lo. Ou seja, a gente vê uma coisa aqui muito simples.
Satã tem o papel de acusador dentro de um esquema celestial divino de julgamento do ser humano. Onde que está aqui o Lúcifer? Será que o tal do Lúcifer, o grande inimigo de Deus, estaria do seu lado acusando o indivíduo? Obviamente que não. Não haveria essa relação. Mas se ele é recebido como acusador dentro dessa situação do julgamento celestial, então obviamente que ele é submisso, ele faz parte do sistema. Esse é o primeiro assunto que eu queria trazer. O segundo, mais popular, é do nosso querido Jó. Aqui no capítulo 1, aparece o seguinte: Vaihi hayom, vayavou bnei Elohim litziatzev al Adonai. E foi o dia, e vieram os filhos de Elohim, compreendido como os anjos, se postarem perante o Eterno. E veio também Satã com eles. E o Eterno disse para Satã: você prestou atenção no meu servo Jó? Ou seja, existe uma conversa cordial. E aí o Satã argumenta, ele fala: não, seu servo Jó, ele só é fiel por um motivo, porque ele tem tudo. Tira tudo dele e vamos ver o que acontece. O que o Satã está fazendo? Papel de acusador. Mas, de novo, gente, pelo amor de Deus, presta atenção. Dentro de um contexto, dentro de um sistema aceito pelo Criador e submisso ao Criador. Tanto que o Eterno diz assim a ele: ó, faz o seguinte, vai lá, tira tudo dele, só não toca na vida dele. Como é que o Eterno faria um esquema, faria uma conversa dessas com o seu arqui-inimigo? Nunca faria. E o Satã, por outro lado, vai lá e faz o que o Eterno mandou. E não toca na vida dele. Então isso mostra o quê? Tudo aquilo que eu estava falando. Satã, que foi distorcido em Satanás para controlar as pessoas através do medo, nada mais é do que uma força criada pelo Eterno e submissa ao Eterno e que tem um papel edificante, apesar de desagradável para nós, muitas vezes, dentro do sistema do Todo-Poderoso, que é todo edificante. O Eterno nunca criaria uma criatura que depois ia se rebelar e fazer tanto mal e tanto desgosto a ele, como é em relação a Lúcifer, Satanás, que não estivesse dentro do esquema e do sistema previsto por ele. Mas vamos seguir. Agora eu quero trazer para vocês 2 Samuel 24, 1. Prestem atenção que interessante. 2 Samuel 24, 1. 23, 24. Aqui. Vayosef af Adonai laharot beIsrael. E se tornou a ira de Deus em incitar sobre Israel. Vayasetet David bahem lemor lech menet Israel vet Yehudá. E Deus, e o Eterno, ele incitou Davi dizendo: vá e conte, faça um censo do povo de Israel e do povo de Judá. Por algum motivo que não vem ao caso agora, este tipo de ação, se feito de forma errada, o censo do povo de Israel, ele é negativo e ele desperta a ira do Eterno. Agora, o que é interessante ver aqui? Que está escrito que quem incitou Davi foi o Eterno. Procurem aqui. Samuel 2, 24, 1. Agora, vamos para Crônicas 21, 1. Prestem bem atenção. Crônicas vai falar sobre a mesma situação, só que mudando uma palavrinha. E através dessa mudança, vocês vão perceber a prova cabal de tudo que eu estou falando. Então diz assim, falando sobre o mesmo fato. Vayamod Satã al Israel. E se levantou Satã sobre Israel. Vayasetet David limnot et Israel. Incitou Davi a fazer o censo de Israel. Aí você fala assim. Ou, isso aqui é uma brincadeira de mau gosto, terrível, dentro da própria Bíblia, dentro do próprio Tanakh. Porque de um lado coloca que esse fato foi feito pelo Eterno, e do outro lado coloca que foi feito pelo Satã.
De acordo com a visão dos nossos irmãos cristãos, que eu digo de novo, que eu respeito como fé alheia, mas aqui eu quero explicar o judaísmo, então eu preciso citar, preciso mostrar por que não cremos nisso. De acordo com a fé dos nossos irmãos cristãos, isso aqui seria uma brincadeira de mau gosto. Porque em um lugar fala que foi o Eterno, e no outro lugar fala que foi Satã, o Lúcifer, o anjo do mal, o rebelde. Como é que ficaria isso? De acordo com a visão cristã, esses dois nomes são irreconciliáveis. De acordo com a visão judaica que eu trouxe até aqui, é muito simples. Satã nada mais é do que um instrumento do Criador, do Eterno, para edificar e para promover o bem. Vou trazer mais um versículo só de Isaías 45, 7, e depois eu vou me aprofundar nesse conceito. Isaías 45, 7. Aqui diz o seguinte, eu vou começar do 6. Leman yedum mizrach shemesh umima'arava, para que saibam, desde o nascer do sol até o seu poente, que efes biladai, que não há nada a não ser eu, Ani Adonai, eu sou eterno, veem od, e não há nada a mais. Yotzeror, eu formo a luz, o Voreh Rocher, e crio a escuridão. Ose Shalom, eu faço a paz, o Voreh Ra, e crio o mal. Atenção, Ose Shalom, eu faço a paz, o Voreh Ra, e crio o mal. O Eterno cria o mal. Isaías 45, 7. Se o Eterno cria o mal, meu amigo e minha amiga, e o Eterno é completamente bom, isso só pode significar que o mal tem um objetivo bom. O mal não é fruto de uma rebelião, não é fruto de um desvio dos planos divinos. O mal desde o início foi criado pelo Eterno, com o objetivo de dar relevância ao bem. Explicando. Imaginem só uma alma dentro do mundo espiritual, onde tudo é revelado, tudo é claro. Ela sempre vai buscar servir o Eterno, porque ela não tem outra opção. Então, que virtude que ela tem em fazer o bem? Nenhuma. Ela não tem outra opção. Então, o que o Eterno faz? Ele cria um mundo que tem o bem e tem o mal. Para que tem o mal? Para que o mal prevaleça? Não. Mas para que a pessoa, aquela alma agora encarnada, para que aquela alma possa escolher fazer o bem. Por vontade própria e não por falta de opção. E dessa forma, a alma se eleva. Dessa forma, ela se engrandece espiritualmente por ter escolhido servir o Criador. Então esse é o objetivo da existência do mal. Ele não é fruto de uma rebelião, não. Ele faz parte do plano do onisciente, do todo-poderoso e eterno Criador. Agora, para completar, eu quero falar um pouquinho da ética. Eu compreendo que quando o indivíduo, em primeiro lugar, ele tem essa fé na existência de Lúcifer, em primeiro lugar, ele é um indivíduo que morre de medo. Ele tem medo de questionar. E o questionamento em relação à fé, a gente pode ver isso na Torá inteira. Ele é a base de uma construção real. Mas o indivíduo que morre de medo de Lúcifer, de uma suposta punição eterna no inferno, se ele negar um dogma, ele nunca vai conseguir construir sua fé de verdade, porque ele tem medo de blasfemar. Isso quem está falando para mim, quem está me colocando a dúvida é o Lúcifer. Então, se ele não se deixa trazer a dúvida, a certeza dele nunca vai ser certeza. Sempre ele vai ter aquela dúvida dentro dele. Em segundo lugar, uma questão de responsabilidade. Se eu errei, eu assumo. Se eu errei, eu tenho que evoluir para não errar mais. Agora, se toda vez eu colocar a culpa no Lúcifer, no Satanás, eu simplesmente terceirizo a responsabilidade. E assim eu não edifico o ser humano. E de acordo com o judaísmo, se eu errei, o que eu faço? Não preciso de sacrifício, está em todos os nossos profetas já. O que o Eterno quer? Que o indivíduo se arrependa, que mude seu caminho. O Eterno não quer a morte do malvado, ele quer o seu retorno. Isso não é através de sacrifício nenhum.
Isso é uma questão ética, é uma questão moral. Então é isso, meus amigos. Respeitando todas as religiões, que eu acho que o que hoje em dia é mais raro é respeito à diversidade. Mas por outro lado, alguns, em nome desse respeito, eles fingem que não existem diferenças e não querem conversar sobre as diferenças. E acabam muitas vezes diluindo a sua própria fé, o que também acho errado. Então, o que eu gosto de fazer é isso. Me perguntam o que os judeus acham disso, eu vou dizer. Qual a diferença do judaísmo para o cristianismo, eu vou dizer. Só que eu nunca vou me esquecer que nós também temos pontos em comum que são muito importantes e que a gente deve trabalhar em cima deles. E que eles sim são uma escolha em função do bem, que é ajudar o necessitado, que é promover a justiça, que é ajudar a viúva, o órfão e o estrangeiro, que é fazer o bem. Grande abraço para vocês, meus amigos. Fiquem com Deus.